Olá, queridos membros da família da fé. É uma alegria nos encontrarmos mais uma vez. Peço que você descanse a sua mente do burburinho do dia e permita que esta palavra se torne um conforto real e uma força em sua vida. Queremos que você seja um canal de bênção, mesmo enquanto dorme. Gostaria de lhe perguntar uma coisa. E se, apenas ouvindo a palavra de Deus por 8 horas enquanto você dorme, os seus problemas financeiros fossem resolvidos? Você tentaria? Simplesmente feche os olhos e deite-se. Não há necessidade de se esforçar para se concentrar. Basta colocar para tocar e descansar. Eu sei que parece inacreditável, mas este método simples ajudou uma diaconisa de 65 anos de Incheon a liquidar uma dívida de 290 milhões de wons. Permita-me ser honesto. Eu, o seu pastor, também fui alguém que desmoronou completamente diante das dificuldades financeiras. Foi no 3º ano após fundar a minha igreja. Com o aluguel do templo, os salários dos obreiros e as contas, minha conta pessoal secou. Minha esposa foi hospitalizada e eu não tinha como pagar. Recorri ao crédito rotativo. Toda madrugada eu me ajoelhava e clamava Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Deus, o Senhor prometeu suprir todas as minhas necessidades. Mas 1 ano se passou e nada mudou. Pelo contrário, a dívida aumentou e o limite do meu cartão de crédito acabou. Uma noite eu questionei a Deus: Senhor, eu sou um pastor. Como o Senhor permite isso? Eu creio na palavra. Por que não há resposta? A partir daquele momento, a oração se tornou uma obrigação e a palavra um peso. Depois de 3 anos, conheci a diaconisa Lee, de 65 anos. Seu marido havia se tornado fiador de um amigo e ela acabou com uma dívida de 290 milhões de wons. Mas algo era estranho. Em seu rosto não havia a sombra típica de quem deve. Pelo contrário, havia um brilho. Diaconisa, o seu problema financeiro foi resolvido? Ainda me resta um pouco para pagar, mas agora vejo o caminho. Estou em paz. Como a senhora pode ter tanta paz? Pastor, todas as noites eu coloco Filipenses 4 em repetição infinita para dormir. Eu também oro com esta palavra, mas não adiantou. Ela sorriu gentilmente e perguntou: Pastor, a qual parte o senhor se apegou na oração? É claro que é o versículo 19, a promessa de provisão. Ah, é por isso que não funcionou. Pastor, só o versículo 19 nunca abrirá a porta. Há uma sequência que deve ser seguida em Filipenses 4. É preciso passar pelos versículos em ordem a partir do versículo 4. Só então o versículo 19 se abrirá. Naquele momento, algo desmoronou dentro de mim. O que ouvimos uma única vez é diferente de deixar a palavra entrar continuamente em nossos ouvidos adormecidos. Memorizar com a mente é diferente de gravar no mais profundo do seu subconsciente. Em 3 anos, a diaconisa Lee liquidou completamente os 290 milhões de wons de dívida. Queridos, se você está na mesma situação, o salário é fixo, mas as despesas não têm fim. Se você usa um cartão para cobrir a fatura de outro, se ora e jejua, mas suas finanças parecem imóveis, esta noite é o seu ponto de virada. As 7 etapas que vou compartilhar não são teoria teológica, elas são o método comprovado de Deus, experimentado por pessoas que obtiveram milagres financeiros ouvindo a palavra todas as noites. Permita que a palavra cure sua mente e o seu sono. Lembre-se,
Querido, querida irmã, você está deitado, cansado, e isso é o que Deus espera de você. Não sinta culpa por não se ajoelhar. Rezar na cama com o coração aberto é o ato de fé mais puro que existe. Deitar e orar não é pecado. Seu corpo precisa de repouso e o seu espírito precisa da palavra. Deus te ama, não importa a sua postura. O primeiro passo: a restauração da alegria. Filipenses 4:4. Quando as finanças desmoronam, o que se perde primeiro? O sorriso. Abrimos os olhos e verificamos a conta bancária. Calculamos durante as refeições. Os números rondam a cabeça quando tentamos dormir. Como vou pagar este mês e o próximo? E a Bíblia diz: alegrem-se. Eu entendo esse sentimento. Eu também me senti assim. Mas, surpreendentemente, Filipenses 4 começa com a alegria. A alegria vem antes do suprimento. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Veja bem, ele diz sempre, não apenas quando o dinheiro está sobrando, não apenas quando a situação está boa, sempre, em qualquer tempo e em qualquer situação. E ele repete, outra vez digo, alegrai-vos. Por que a repetição? Porque é vital e porque é o que mais falhamos em fazer. Paulo escreveu isso na prisão romana, acorrentado, sem liberdade, sem bens e com um futuro incerto. Não é uma teoria de um rico, mas um testemunho de quem estava no meio da tribulação. Como podemos praticar isso? Não é para forçar um sorriso, é para se alegrar no Senhor. É olhar para Jesus que está conosco mesmo nas dificuldades. Este é o primeiro portão da restauração financeira. Mudar o coração antes que a situação mude. Mudar o seu olhar antes que o ambiente se transforme. O segundo passo: entregar a preocupação. Filipenses 4, 6, 7. Quando as finanças apertam, a preocupação nos invade. Qual é o primeiro pensamento ao acordar? Mais um dia de preocupação com dinheiro. A preocupação nos persegue dia e noite. O que Deus diz sobre isso? Filipenses 4, 6, 7. Não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não vos inquieteis por coisa alguma. Isso inclui a preocupação financeira, de saúde, dos filhos e do futuro. Não é um conselho, é uma ordem. E o que vem depois? Pela oração e súplica. Não é para eliminar a preocupação, é para transformá-la em oração. Diga a Deus honestamente. E mais, com ação de graças. Agradecer antes da solução. Isso é fé. Deus, ainda não está resolvido, mas eu creio que o Senhor ouviu. Obrigado. O que acontece quando oramos assim? O versículo 7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz chega. A situação é a mesma, mas o seu coração está calmo. É a paz que a lógica humana não explica. Ao ouvir esta palavra em repetição todas as noites, as preocupações de deitar-se virão,
mas a palavra as confrontará. Não vos inquieteis por coisa alguma, e a paz de Deus guardará a vossa mente. A preocupação cede e a paz a substitui. A sua noite de sono será transformada em descanso e confiança. O terceiro passo: mudar os seus pensamentos. Filipenses 4:8. Quando as finanças estão mal, os pensamentos ficam sombrios. Vai ser difícil de novo, não vai dar certo. Minha vida é um desastre. Pensamentos negativos geram um ciclo vicioso. O pensamento cria a palavra cria a ação cria o hábito, e o hábito cria a sua vida. Pensamentos negativos criam vidas negativas. É por isso que Deus manda mudar os pensamentos. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus nos ordena pensar em coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, louváveis. Em vez de não vai dar certo, pense, Deus está comigo, então vai dar certo. Em vez de minha vida acabou, pense, Deus pode me restaurar. Isto é um pensamento baseado na palavra de Deus. Não é eu posso, mas sim Deus pode em mim. Enquanto você dorme e ouve esta palavra, ela se infiltra no seu subconsciente. Você acorda com pensamentos diferentes. A ideia de não posso é substituída pela certeza da palavra. A restauração começa na sua mente. O quarto passo: o segredo do contentamento. Filipenses 4, 11 e 12. Muitos pensam que contentamento é resignar-se à pobreza, mas o contentamento bíblico tem um significado totalmente diferente. Filipenses 4, 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo disse: já aprendi a contentar-me. Contentamento não é algo que se nasce tendo, é algo que se aprende. Qual é o segredo? É não ser abalado pela situação, é desfrutar da paz em Deus em qualquer circunstância. Você pode estar contente mesmo sem dinheiro, porque o fundamento da sua satisfação não é o dinheiro, mas Deus. Este contentamento é necessário para abrir o versículo 19. Por quê? Porque quem não se contenta, mesmo que seja suprido, não se satisfaz. Mas quem é contente é grato pelas pequenas coisas, e essa gratidão traz uma provisão maior. O quinto passo: a confissão de poder. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Declarações têm poder. O poder se manifesta quando confessamos. Quando as suas finanças travaram, você agarrou esta palavra e declarou: eu posso, no Deus que me fortalece, eu vou superar esta situação. Repita: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O ponto-chave é não que eu posso fazer, mas que eu posso fazer em Cristo que me fortalece. Não é a sua força, é a força de Deus. Esta confissão é humildade. Sou fraco, mas Deus é forte.
então eu posso. Ao ouvir esta palavra repetidamente, ela se infiltra no seu subconsciente. Você acorda e o seu primeiro pensamento não é de fraqueza, mas de força divina. Eu consigo porque Deus me capacita. O sexto passo, a lei da partilha ou generosidade. Filipenses 4, 14 e 18. Quando as finanças estão apertadas, o que é mais difícil? Dar. Eu não tenho como ajudar os outros. Na lógica humana, é impossível dar quando não se tem. Mas a lei do reino de Deus é o oposto. Você dá e ele o supre. Você dá primeiro e ele devolve em dobro. Este é o paradoxo da partilha. A igreja de Filipos era pobre, mas eles continuaram a enviar ofertas a Paulo. Paulo diz: não busco eu a dádiva, mas busco o fruto que aumente para crédito vosso. A partilha traz bênção para quem dá. Quando eles davam, Deus os supria em maior escala. E qual é o versículo seguinte? Filipenses 4:19. A provisão vem depois da partilha. O versículo 18 é a partilha e o versículo 19 é a provisão. Quem busca a provisão sem praticar a partilha está fora da ordem. A partilha não é só dinheiro. Você pode dar seu tempo, seu talento, sua oração, uma palavra gentil. Mesmo na escassez, há sempre algo que você pode compartilhar. Essa pequena partilha abre a porta para o grande suprimento. O sétimo passo, a promessa da provisão. Finalmente, o versículo que tanto buscamos, o clímax, a promessa de suprimento que só se abre depois de passar pelas 6 etapas anteriores: alegria, paz, mente renovada, contentamento, poder e partilha. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Esta passagem agora soa diferente. A oração apenas com o versículo 19 não funcionou antes porque a sequência estava errada. A porta do versículo 19 não se abre sem passar pelo 4, 6 e 7, 8, 11 e 12, 13 e 18. Mas para quem segue a sequência, o versículo 19 é uma promessa de poder surpreendente. Olhe atentamente. O meu Deus é um relacionamento pessoal, não o Deus de outro. Em Cristo Jesus, Cristo é o canal da provisão. Segundo as suas riquezas na glória, não é de acordo com as nossas necessidades, mas de acordo com a sua abundância gloriosa. Ele suprirá de maneira que traga glória a seu nome. Todas as vossas necessidades. Necessidades, não ganância. Deus sabe do que você realmente precisa. Ele suprirá. Suprirá. É uma promessa no futuro que certamente se cumprirá. Ao ouvir Filipenses 4 em repetição toda a noite, a sequência será gravada em você. O versículo 19 será ativado naturalmente. O suprimento chegará de lugares inesperados, de maneiras inimagináveis, da maneira que só Deus pode fazer. Oração final de consagração e confiança. Amado Deus e Pai, obrigado por nos revelar a sequência maravilhosa de Filipenses 4. Perdoa-nos por nos apegarmos apenas ao suprimento, ignorando o caminho. A partir de hoje, seguiremos a ordem. Escolheremos a alegria, apesar da situação.
Entregaremos toda a preocupação em oração e gratidão. Que a sua paz guarde o nosso coração. Muda o nosso pensamento do medo para a sua palavra. Ensina-nos o contentamento, a sermos gratos pelo que temos. Declaramos o poder. Podemos todas as coisas em Cristo. Dá-nos fé para a partilha, sabendo que a generosidade abre portas. E agora, Senhor, agarramos a promessa. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Que esta palavra se grave em nosso subconsciente enquanto dormimos. Que a alegria venha, a paz reine, os pensamentos sejam renovados, o contentamento seja aprendido, o poder declarado, a partilha praticada e, finalmente, que o seu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Durma na paz do Senhor. Que o milagre comece hoje à noite. Olá, queridos membros da família da fé. É uma alegria nos encontrarmos mais uma vez. Peço que você descanse a sua mente do burburinho do dia e permita que esta palavra se torne um conforto real e uma força em sua vida. Queremos que você seja um canal de bênção, mesmo enquanto dorme. Gostaria de lhe perguntar uma coisa. E se, apenas ouvindo a palavra de Deus por 8 horas enquanto você dorme, os seus problemas financeiros fossem resolvidos? Você tentaria? Simplesmente feche os olhos e deite-se. Não há necessidade de se esforçar para se concentrar. Basta colocar para tocar e descansar. Eu sei que parece inacreditável, mas este método simples ajudou uma diaconisa de 65 anos de Incheon a liquidar uma dívida de 290 milhões de wons. Permita-me ser honesto. Eu, o seu pastor, também fui alguém que desmoronou completamente diante das dificuldades financeiras. Foi no 3º ano após fundar a minha igreja. Com o aluguel do templo, os salários dos obreiros e as contas, minha conta pessoal secou. Minha esposa foi hospitalizada e eu não tinha como pagar. Recorri ao crédito rotativo. Toda madrugada eu me ajoelhava e clamava Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Deus, o Senhor prometeu suprir todas as minhas necessidades. Mas 1 ano se passou e nada mudou. Pelo contrário, a dívida aumentou e o limite do meu cartão de crédito acabou. Uma noite eu questionei a Deus. Senhor, eu sou um pastor. Como o Senhor permite isso? Eu creio na palavra. Por que não há resposta? A partir daquele momento, a oração se tornou uma obrigação e a palavra um peso. Depois de 3 anos, conheci a diaconisa Lee, de 65 anos. Seu marido havia se tornado fiador de um amigo e ela acabou com uma dívida de 290 milhões de wons. Mas algo era estranho. Em seu rosto não havia a sombra típica de quem deve. Pelo contrário, havia um brilho. Diaconisa, o seu problema financeiro foi resolvido? Ainda me resta um pouco para pagar, mas agora vejo o caminho. Estou em paz. Como a senhora pode ter tanta paz? Pastor, todas as noites eu coloco Filipenses 4 em repetição infinita para dormir. Eu também oro com esta palavra, mas não adiantou. Ela sorriu gentilmente e perguntou: Pastor, a qual parte o senhor se apegou na oração? É claro que ao versículo 19, a promessa de provisão. Ah, é por isso que não funcionou.
Pastor, só o versículo 19 nunca abrirá a porta. Há uma sequência que deve ser seguida em Filipenses 4. É preciso passar pelos versículos em ordem a partir do versículo 4. Só então o versículo 19 se abrirá. Naquele momento, algo desmoronou dentro de mim. O que ouvimos uma única vez é diferente de deixar a palavra entrar continuamente em nossos ouvidos adormecidos. Memorizar com a mente é diferente de gravar no mais profundo do seu subconsciente. Em 3 anos, a diaconisa Li liquidou completamente os 290 milhões de wons de dívida. Queridos, se você está na mesma situação, o salário é fixo, mas as despesas não têm fim. Se você usa um cartão para cobrir a fatura de outro, se ora e jejua, mas suas finanças parecem imóveis, esta noite é o seu ponto de virada. As 7 etapas que vou compartilhar não são teoria teológica, elas são o método comprovado de Deus, experimentado por pessoas que obtiveram milagres financeiros ouvindo a palavra todas as noites. Permita que a palavra cure sua mente e o seu sono. Lembre-se, querido, querida irmã, você está deitado, cansado, e isso é o que Deus espera de você. Não sinta culpa por não se ajoelhar. Rezar na cama com o coração aberto é o ato de fé mais puro que existe. Deitar e orar não é pecado. Seu corpo precisa de repouso e o seu espírito precisa da palavra. Deus te ama, não importa a sua postura. O primeiro passo: a restauração da alegria. Filipenses 4:4. Quando as finanças desmoronam, o que se perde primeiro? O sorriso. Abrimos os olhos e verificamos a conta bancária. Calculamos durante as refeições. Os números rondam a cabeça quando tentamos dormir. Como vou pagar este mês e o próximo? E a Bíblia diz: alegrem-se. Eu entendo esse sentimento. Eu também me senti assim. Mas, surpreendentemente, Filipenses 4 começa com a alegria. A alegria vem antes do suprimento. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Veja bem, ele diz sempre. Não apenas quando o dinheiro está sobrando, não apenas quando a situação está boa, sempre, em qualquer tempo e em qualquer situação. E ele repete: outra vez digo, alegrai-vos. Por que a repetição? Porque é vital e porque é o que mais falhamos em fazer. Paulo escreveu isso na prisão romana, acorrentado, sem liberdade, sem bens e com um futuro incerto. Não é uma teoria de um rico, mas um testemunho de quem estava no meio da tribulação. Como podemos praticar isso? Não é para forçar um sorriso, é para se alegrar no Senhor. É olhar para Jesus que está conosco mesmo nas dificuldades. Este é o primeiro portão da restauração financeira. Mudar o coração antes que a situação mude. Mudar o seu olhar antes que o ambiente se transforme. O segundo passo: entregar a preocupação. Filipenses 4, 6, 7. Quando as finanças apertam, a preocupação nos invade. Qual é o primeiro pensamento ao acordar? Mais um dia de preocupação com dinheiro. A preocupação nos persegue dia e noite. O que Deus diz sobre isso? Filipenses 4, 6, 7. Não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não vos inquieteis por coisa alguma. Isso inclui a preocupação financeira, de saúde, dos filhos e do futuro. Não é um conselho, é uma ordem. E o que vem depois? Pela oração e súplica. Não é para eliminar a preocupação, é para transformá-la em oração. Diga a Deus honestamente. E mais, com ação de graças. Agradecer antes da solução. Isso é fé. Deus, ainda não está resolvido, mas eu creio que o Senhor ouviu. Obrigado. O que acontece quando oramos assim? O versículo 7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz chega. A situação é a mesma, mas o seu coração está calmo. É a paz que a lógica humana não explica. Ao ouvir esta palavra em repetição todas as noites, as preocupações de deitar-se virão, mas a palavra as confrontará. Não vos inquieteis por coisa alguma, e a paz de Deus guardará a vossa mente. A preocupação cede e a paz a substitui. A sua noite de sono será transformada em descanso e confiança. O terceiro passo: mudar os seus pensamentos. Filipenses 4:8. Quando as finanças estão mal, os pensamentos ficam sombrios. Vai ser difícil de novo, não vai dar certo. Minha vida é um desastre. Pensamentos negativos geram um ciclo vicioso. O pensamento cria a palavra cria a ação cria o hábito, e o hábito cria a sua vida. Pensamentos negativos criam vidas negativas. É por isso que Deus manda mudar os pensamentos. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus nos ordena pensar em coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, louváveis. Em vez de não vai dar certo, pense, Deus está comigo, então vai dar certo. Em vez de minha vida acabou, pense, Deus pode me restaurar. Isto é um pensamento baseado na palavra de Deus. Não é eu posso, mas sim Deus pode em mim. Enquanto você dorme e ouve esta palavra, ela se infiltra no seu subconsciente. Você acorda com pensamentos diferentes. A ideia de não posso é substituída pela certeza da palavra. A restauração começa na sua mente. O quarto passo: o segredo do contentamento. Filipenses 4, 11 e 12. Muitos pensam que contentamento é resignar-se à pobreza, mas o contentamento bíblico tem um significado totalmente diferente. Filipenses 4, 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo disse: já aprendi a contentar-me. Contentamento não é algo que se nasce tendo, é algo que se aprende. Qual é o segredo? É não ser abalado pela situação, é desfrutar da paz em Deus
em qualquer circunstância. Você pode estar contente mesmo sem dinheiro, porque o fundamento da sua satisfação não é o dinheiro, mas Deus. Este contentamento é necessário para abrir o versículo 19. Por quê? Porque quem não se contenta, mesmo que seja suprido, não se satisfaz. Mas quem é contente é grato pelas pequenas coisas, e essa gratidão traz uma provisão maior. O quinto passo, a confissão de poder. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Declarações têm poder. O poder se manifesta quando confessamos. Quando as suas finanças travaram, você agarrou esta palavra e declarou: eu posso, no Deus que me fortalece, eu vou superar esta situação. Repita: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O ponto-chave é, não que eu posso fazer, mas que eu posso fazer em Cristo que me fortalece. Não é a sua força, é a força de Deus. Esta confissão é humildade. Sou fraco, mas Deus é forte, então eu posso. Ao ouvir esta palavra repetidamente, ela se infiltra no seu subconsciente. Você acorda e o seu primeiro pensamento não é de fraqueza, mas de força divina. Eu consigo porque Deus me capacita. O sexto passo, a lei da partilha ou generosidade. Filipenses 4:14 e 18. Quando as finanças estão apertadas, o que é mais difícil? Dar. Eu não tenho como ajudar os outros. Na lógica humana, é impossível dar quando não se tem. Mas a lei do reino de Deus é o oposto. Você dá e Ele o supre. Você dá primeiro e Ele devolve em dobro. Este é o paradoxo da partilha. A igreja de Filipos era pobre, mas eles continuaram a enviar ofertas a Paulo. Paulo diz: não busco eu a dádiva, mas busco o fruto que aumente para crédito vosso. A partilha traz bênção para quem dá. Quando eles davam, Deus os supria em maior escala. E qual é o versículo seguinte? Filipenses 4:19. A provisão vem depois da partilha. O versículo 18 é a partilha. E o versículo 19 é a provisão. Quem busca a provisão sem praticar a partilha está fora da ordem. A partilha não é só dinheiro. Você pode dar seu tempo, seu talento, sua oração, uma palavra gentil. Mesmo na escassez, há sempre algo que você pode compartilhar. Essa pequena partilha abre a porta para o grande suprimento. O sétimo passo, a promessa da provisão. Finalmente, o versículo que tanto buscamos, o clímax, a promessa de suprimento que só se abre depois de passar pelas 6 etapas anteriores: alegria, paz, mente renovada, contentamento, poder e partilha. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Esta passagem agora soa diferente. A oração apenas com o versículo 19 não funcionou antes porque a sequência estava errada. A porta do versículo 19 não se abre sem passar pelo 4, 6 e 7, 8, 11 e 12, 13 e 18. Mas para quem segue a sequência, o versículo 19 é uma promessa de poder surpreendente. Olhe atentamente. O meu Deus é um relacionamento pessoal, não o Deus de outro. Em Cristo Jesus, Cristo é o canal da provisão.
segundo as suas riquezas na glória. Não é de acordo com as nossas necessidades, mas de acordo com a sua abundância gloriosa. Ele suprirá de maneira que traga glória a seu nome. Todas as vossas necessidades. Necessidades, não ganância. Deus sabe do que você realmente precisa. Ele suprirá. Suprirá. É uma promessa no futuro que certamente se cumprirá. Ao ouvir Filipenses 4 em repetição toda a noite, a sequência será gravada em você. O versículo 19 será ativado naturalmente. O suprimento chegará de lugares inesperados, de maneiras inimagináveis, da maneira que só Deus pode fazer. Oração final de consagração e confiança. Amado Deus e Pai, obrigado por nos revelar a sequência maravilhosa de Filipenses 4. Perdoa-nos por nos apegarmos apenas ao suprimento, ignorando o caminho. A partir de hoje, seguiremos a ordem. Escolheremos a alegria, apesar da situação. Entregaremos toda a preocupação em oração e gratidão. Que a sua paz guarde o nosso coração. Muda o nosso pensamento do medo para a sua palavra. Ensina-nos o contentamento, a sermos gratos pelo que temos. Declaramos o poder. Podemos todas as coisas em Cristo. Dá-nos fé para a partilha, sabendo que a generosidade abre portas. E agora, Senhor, agarramos a promessa. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Que esta palavra se grave em nosso subconsciente enquanto dormimos. Que a alegria venha, a paz reine, os pensamentos sejam renovados, o contentamento seja aprendido, o poder declarado, a partilha praticada e, finalmente, que o seu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Durma na paz do Senhor. Que o milagre comece hoje à noite. Olá, queridos membros da família da fé. É uma alegria nos encontrarmos mais uma vez. Peço que você descanse a sua mente do burburinho do dia e permita que esta palavra se torne um conforto real e uma força em sua vida. Queremos que você seja um canal de bênção, mesmo enquanto dorme. Gostaria de lhe perguntar uma coisa. E se, apenas ouvindo a palavra de Deus por 8 horas enquanto você dorme, os seus problemas financeiros fossem resolvidos? Você tentaria? Simplesmente feche os olhos e deite-se. Não há necessidade de se esforçar para se concentrar. Basta colocar para tocar e descansar. Eu sei que parece inacreditável, mas este método simples ajudou uma diaconisa de 65 anos de Incheon a liquidar uma dívida de 290 milhões de wons. Permita-me ser honesto. Eu, o seu pastor, também fui alguém que desmoronou completamente diante das dificuldades financeiras. Foi no 3º ano após fundar a minha igreja. Com o aluguel do templo, os salários dos obreiros e as contas, minha conta pessoal secou. Minha esposa foi hospitalizada e eu não tinha como pagar. Recorri ao crédito rotativo. Toda madrugada eu me ajoelhava e clamava Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Deus, o Senhor prometeu suprir todas as minhas necessidades. Mas 1 ano se passou e nada mudou.
Pelo contrário, a dívida aumentou e o limite do meu cartão de crédito acabou. Uma noite eu questionei a Deus: Senhor, eu sou um pastor. Como o Senhor permite isso? Eu creio na palavra. Por que não há resposta? A partir daquele momento, a oração se tornou uma obrigação e a palavra um peso. Depois de 3 anos, conheci a diaconisa Lee, de 65 anos. Seu marido havia se tornado fiador de um amigo e ela acabou com uma dívida de 290 milhões de wons. Mas algo era estranho. Em seu rosto não havia a sombra típica de quem deve. Pelo contrário, havia um brilho. Diaconisa, o seu problema financeiro foi resolvido? Ainda me resta um pouco para pagar, mas agora vejo o caminho. Estou em paz. Como a senhora pode ter tanta paz? Pastor, todas as noites eu coloco Filipenses 4 em repetição infinita para dormir. Eu também oro com esta palavra, mas não adiantou. Ela sorriu gentilmente e perguntou: Pastor, a qual parte o senhor se apegou na oração? É claro que é o versículo 19, a promessa de provisão. Ah, é por isso que não funcionou. Pastor, só o versículo 19 nunca abrirá a porta. Há uma sequência que deve ser seguida em Filipenses 4. É preciso passar pelos versículos em ordem a partir do versículo 4. Só então o versículo 19 se abrirá. Naquele momento, algo desmoronou dentro de mim. O que ouvimos uma única vez é diferente de deixar a palavra entrar continuamente em nossos ouvidos adormecidos. Memorizar com a mente é diferente de gravar no mais profundo do seu subconsciente. Em 3 anos, a diaconisa Lee liquidou completamente os 290 milhões de wons de dívida. Queridos, se você está na mesma situação, o salário é fixo, mas as despesas não têm fim. Se você usa um cartão para cobrir a fatura de outro, se ora e jejua, mas suas finanças parecem imóveis, esta noite é o seu ponto de virada. As 7 etapas que vou compartilhar não são teoria teológica, elas são o método comprovado de Deus, experimentado por pessoas que obtiveram milagres financeiros ouvindo a palavra todas as noites. Permita que a palavra cure sua mente e o seu sono. Lembre-se, querido, querida irmã, você está deitado, cansado, e isso é o que Deus espera de você. Não sinta culpa por não se ajoelhar. Rezar na cama com o coração aberto é o ato de fé mais puro que existe. Deitar e orar não é pecado. Seu corpo precisa de repouso e o seu espírito precisa da palavra. Deus te ama, não importa a sua postura. O primeiro passo: a restauração da alegria. Filipenses 4:4. Quando as finanças desmoronam, o que se perde primeiro? O sorriso. Abrimos os olhos e verificamos a conta bancária. Calculamos durante as refeições. Os números rondam a cabeça quando tentamos dormir. Como vou pagar este mês e o próximo? E a Bíblia diz: alegrem-se. Eu entendo esse sentimento. Eu também me senti assim. Mas, surpreendentemente, Filipenses 4 começa com a alegria. A alegria vem antes do suprimento. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Veja bem, ele diz sempre. Não apenas quando o dinheiro está sobrando, não apenas quando a situação está boa, sempre, em qualquer tempo e em qualquer situação. E ele repete: outra vez digo, alegrai-vos. Por que a repetição? Porque é vital e porque é o que mais falhamos em fazer.
Paulo escreveu isso na prisão romana, acorrentado, sem liberdade, sem bens e com um futuro incerto. Não é uma teoria de um rico, mas um testemunho de quem estava no meio da tribulação. Como podemos praticar isso? Não é para forçar um sorriso, é para se alegrar no Senhor. É olhar para Jesus que está conosco mesmo nas dificuldades. Este é o primeiro portão da restauração financeira. Mudar o coração antes que a situação mude. Mudar o seu olhar antes que o ambiente se transforme. O segundo passo: entregar a preocupação. Filipenses 4, 6, 7. Quando as finanças apertam, a preocupação nos invade. Qual é o primeiro pensamento ao acordar? Mais um dia de preocupação com dinheiro. A preocupação nos persegue dia e noite. O que Deus diz sobre isso? Filipenses 4, 6, 7. Não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não vos inquieteis por coisa alguma. Isso inclui a preocupação financeira, de saúde, dos filhos e do futuro. Não é um conselho, é uma ordem. E o que vem depois? Pela oração e súplica. Não é para eliminar a preocupação, é para transformá-la em oração. Diga a Deus honestamente. E mais, com ação de graças. Agradecer antes da solução. Isso é fé. Deus, ainda não está resolvido, mas eu creio que o Senhor ouviu. Obrigado. O que acontece quando oramos assim? O versículo 7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz chega. A situação é a mesma, mas o seu coração está calmo. É a paz que a lógica humana não explica. Ao ouvir esta palavra em repetição todas as noites, as preocupações de deitar-se virão, mas a palavra as confrontará. Não vos inquieteis por coisa alguma, e a paz de Deus guardará a vossa mente. A preocupação cede e a paz a substitui. A sua noite de sono será transformada em descanso e confiança. O terceiro passo: mudar os seus pensamentos. Filipenses 4:8. Quando as finanças estão mal, os pensamentos ficam sombrios. Vai ser difícil de novo, não vai dar certo. Minha vida é um desastre. Pensamentos negativos geram um ciclo vicioso. O pensamento cria a palavra cria a ação cria o hábito, e o hábito cria a sua vida. Pensamentos negativos criam vidas negativas. É por isso que Deus manda mudar os pensamentos. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus nos ordena pensar em coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, louváveis. Em vez de não vai dar certo, pense, Deus está comigo, então vai dar certo. Em vez de minha vida acabou, pense, Deus pode me restaurar. Isto é um pensamento baseado na palavra de Deus. Não é eu posso, mas sim
Deus pode em mim. Enquanto você dorme e ouve esta palavra, ela se infiltra no seu subconsciente. Você acorda com pensamentos diferentes. A ideia de não posso é substituída pela certeza da palavra. A restauração começa na sua mente. O quarto passo, o segredo do contentamento. Filipenses 4, 11 e 12. Muitos pensam que contentamento é resignar-se à pobreza, mas o contentamento bíblico tem um significado totalmente diferente. Filipenses 4, 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo disse: já aprendi a contentar-me. Contentamento não é algo que se nasce tendo, é algo que se aprende. Qual é o segredo? É não ser abalado pela situação, é desfrutar da paz em Deus em qualquer circunstância. Você pode estar contente mesmo sem dinheiro, porque o fundamento da sua satisfação não é o dinheiro, mas Deus. Este contentamento é necessário para abrir o versículo 19. Por quê? Porque quem não se contenta, mesmo que seja suprido, não se satisfaz. Mas quem é contente é grato pelas pequenas coisas, e essa gratidão traz uma provisão maior. O quinto passo, a confissão de poder. Filipenses 4, 13. Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Declarações têm poder. O poder se manifesta quando confessamos. Quando as suas finanças travaram, você agarrou esta palavra e declarou: eu posso, no Deus que me fortalece, eu vou superar esta situação. Repita: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O ponto-chave é não que eu posso fazer, mas que eu posso fazer em Cristo que me fortalece. Não é a sua força, é a força de Deus. Esta confissão é humildade. Sou fraco, mas Deus é forte, então eu posso. Ao ouvir esta palavra repetidamente, ela se infiltra no seu subconsciente. Você acorda e o seu primeiro pensamento não é de fraqueza, mas de força divina. Eu consigo porque Deus me capacita. O sexto passo, a lei da partilha ou generosidade. Filipenses 4, 14 e 18. Quando as finanças estão apertadas, o que é mais difícil? Dar. Eu não tenho como ajudar os outros. Na lógica humana, é impossível dar quando não se tem. Mas a lei do reino de Deus é o oposto. Você dá e Ele o supre. Você dá primeiro e Ele devolve em dobro. Este é o paradoxo da partilha. A igreja de Filipos era pobre, mas eles continuaram a enviar ofertas a Paulo. Paulo diz: não busco eu a dádiva, mas busco o fruto que aumente para crédito vosso. A partilha traz bênção para quem dá. Quando eles davam, Deus os supria em maior escala. E qual é o versículo seguinte? Filipenses 4, 19. A provisão vem depois da partilha. O versículo 18 é a partilha. E o versículo 19 é a provisão. Quem busca a provisão sem praticar a partilha está fora da ordem. A partilha não é só dinheiro. Você pode dar seu tempo, seu talento, sua oração, uma palavra gentil. Mesmo na escassez, há sempre algo que você pode compartilhar. Essa pequena partilha abre a porta para o grande suprimento.
O sétimo passo, a promessa da provisão. Finalmente, o versículo que tanto buscamos, o clímax, a promessa de suprimento que só se abre depois de passar pelas 6 etapas anteriores: alegria, paz, mente renovada, contentamento, poder e partilha. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Esta passagem agora soa diferente. A oração apenas com o versículo 19 não funcionou antes porque a sequência estava errada. A porta do versículo 19 não se abre sem passar pelo 4, 6 e 7, 8, 11 e 12, 13 e 18. Mas para quem segue a sequência, o versículo 19 é uma promessa de poder surpreendente. Olhe atentamente. O meu Deus é um relacionamento pessoal, não o Deus de outro. Em Cristo Jesus, Cristo é o canal da provisão. Segundo as suas riquezas na glória, não é de acordo com as nossas necessidades, mas de acordo com a sua abundância gloriosa. Ele suprirá de maneira que traga glória a seu nome. Todas as vossas necessidades. Necessidades, não ganância. Deus sabe do que você realmente precisa. Ele suprirá. Suprirá. É uma promessa no futuro que certamente se cumprirá. Ao ouvir Filipenses 4 em repetição toda a noite, a sequência será gravada em você. O versículo 19 será ativado naturalmente. O suprimento chegará de lugares inesperados, de maneiras inimagináveis, da maneira que só Deus pode fazer. Oração final de consagração e confiança. Amado Deus e Pai, obrigado por nos revelar a sequência maravilhosa de Filipenses 4. Perdoa-nos por nos apegarmos apenas ao suprimento, ignorando o caminho. A partir de hoje, seguiremos a ordem. Escolheremos a alegria, apesar da situação. Entregaremos toda a preocupação em oração e gratidão. Que a sua paz guarde o nosso coração. Muda o nosso pensamento do medo para a sua palavra. Ensina-nos o contentamento, a sermos gratos pelo que temos. Declaramos o poder. Podemos todas as coisas em Cristo. Dá-nos fé para a partilha, sabendo que a generosidade abre portas. E agora, Senhor, agarramos a promessa. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Que esta palavra se grave em nosso subconsciente enquanto dormimos. Que a alegria venha, a paz reine, os pensamentos sejam renovados, o contentamento seja aprendido, o poder declarado, a partilha praticada e, finalmente, que o seu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Durma na paz do Senhor. Que o milagre comece hoje à noite.